Você já parou para pensar que aquilo que mais molda a sua realidade não é o que você pensa, nem o que você deseja com tanta intensidade, mas sim algo que acontece milhares de vezes por dia sem que você perceba? E se eu te dissesse que cada respiração sua está programando o rumo da sua vida? Nós respiramos em média 23 mil vezes em um único dia. 23 mil chances de alinhar ou desalinharmos nossa frequência com a realidade que queremos viver. Mas o curioso é que quase todo mundo respira no automático, como se o ar fosse apenas combustível biológico, sem perceber que, junto com o oxigênio, está codificando estados emocionais, crenças e vibrações que depois se traduzem em experiências. É por isso que tanta gente se esforça, repete afirmações, visualiza sonhos, lê livros sobre abundância, mas continua rodando em um mesmo ciclo de ansiedade e frustração. O erro invisível não está na falta de esforço, mas em respirar como alguém que ainda está preso ao velho padrão. É como tentar instalar um novo programa em um computador sem atualizar o sistema operacional. Não importa quantas vezes você clique, ele não vai rodar. No fundo, sua respiração é o comando mais básico e mais constante que conversa diretamente com o campo quântico. Só que quase ninguém aprendeu a usar esse comando de forma consciente. E existe um código oculto sendo escrito em cada inspiração e expiração. Esse código está moldando não apenas como você se sente, mas a própria realidade que se desdobra diante de você. Hoje, nós vamos explorar esse segredo. E se você sente que esse tipo de conhecimento toca a sua consciência e faz sentido para a sua jornada, eu já te convido a se inscrever no canal, porque aqui nós estamos construindo uma comunidade que aprende, respira e desperta junta. A respiração consciente não é apenas um processo biológico. Não é apenas a troca de oxigênio e gás carbônico que mantém o corpo funcionando. Cada inspiração é como um comando lançado ao campo quântico, uma instrução invisível que informa qual frequência você está emitindo e, portanto, qual realidade está prestes a colapsar diante de você. Nós aprendemos desde cedo a acreditar que mudar a vida depende de força de vontade, de pensar positivo ou de lutar contra as circunstâncias. Mas se fosse assim tão simples, bastaria desejar intensamente para que tudo se transformasse. A verdade é que muitos já tentaram, com dedicação e esforço, repetir mantras, visualizações e técnicas, e ainda assim se frustraram porque havia um ponto cego. O corpo permanecia preso a um padrão automático de respiração que reforçava o mesmo estado emocional antigo. Imagine que cada vez que você inspira, está inserindo uma linha em um código-fonte. E cada vez que expira, está consolidando esse comando. Se o código emocional que acompanha essa respiração é de medo, ansiedade ou escassez, não importa a beleza das suas palavras ou a força do seu desejo, a programação de fundo continuará puxando a mesma realidade limitada. O que estamos revelando aqui é uma chave que poucos conhecem. A respiração não apenas oxigena, ela vibra, transmite uma assinatura, conecta você a campos emocionais que se expandem no espaço ao seu redor. Ao compreender isso, você começa a perceber por que práticas que antes pareciam não funcionar, de repente, passam a ter poder quando são acompanhadas por respiração coerente. E há ainda algo mais intrigante. Existe um código oculto em cada respiração, uma matriz secreta que você grava no seu corpo e no campo a cada ciclo de ar. Esse código permanece escondido até que você aprenda a decifrá-lo e reescrevê-lo. Pense no seu corpo como um software extremamente avançado, um programa vivo que roda dia e noite sem parar. Dentro desse sistema, a respiração funciona como o código-fonte principal. Cada ciclo de ar é como uma linha de programação que atualiza comandos, envia instruções e mantém todo o sistema funcionando. Quando você respira de forma inconsciente, acelerada ou superficial, é como se estivesse rodando scripts automáticos carregados de ansiedade, medo ou memórias não resolvidas. Esses códigos ficam em segundo plano, mas determinam como o sistema todo reage.
Agora imagine que cada respiração que você dá não apenas movimenta moléculas de oxigênio, mas também codifica energia no campo quântico. É como se o ar carregasse não só gases, mas frequências, instruções vibracionais que colapsam determinadas possibilidades em realidade. O campo não responde ao que você pensa de forma isolada, responde à coerência entre pensamento, emoção e fisiologia, e a respiração é a ponte que conecta esses 3 níveis. Para tornar isso mais tangível, vamos usar uma metáfora simples. Pense em sua respiração como a tecla Enter de um computador. Você pode escrever a frase mais inspiradora ou o comando mais poderoso, mas se não apertar Enter, nada acontece. Da mesma forma, você pode repetir afirmações de abundância e visualizar a vida dos seus sonhos. Mas se o comando respiratório continuar enviando sinais de estresse e escassez, é como se você nunca apertasse Enter para que o universo execute o código. E essa não é apenas uma visão mística. A neurociência confirma que padrões respiratórios modulam diretamente o sistema nervoso autônomo, alterando estados emocionais e cognitivos. Estudos do HeartMath Institute mostram que a respiração coerente gera uma sincronia entre coração e cérebro, produzindo ondas cerebrais de equilíbrio e clareza, além de emitir biofótons que influenciam a comunicação celular. É como se o corpo inteiro recebesse a mensagem: estamos em segurança, podemos criar a partir da abundância e não do medo. Veja como atletas de alta performance e até mesmo os Navy SEALs, a Marinha Americana, em situações de altíssimo estresse, recorrem à respiração para assumir controle do corpo e da mente. Eles entendem que se a respiração se perde, o sistema entra em colapso, mas se a respiração é recuperada, a mente volta ao comando. Crianças pequenas, por sua vez, absorvem rapidamente o estado emocional dos pais, porque respiram no mesmo ritmo, como se sincronizassem códigos. Quando um adulto está ansioso, a respiração superficial transmite ao redor esse padrão vibracional e a criança, sem perceber, roda o mesmo programa. Nós que buscamos viver de forma desperta, precisamos recuperar essa chave. Porque, no fundo, a respiração consciente é a ferramenta mais acessível, simples e poderosa para reprogramar a matriz invisível que molda a vida. Cada ciclo de inspiração e expiração é uma chance de escrever uma nova linha nesse código-fonte, e quando aprendemos a respirar em coerência, o campo quântico começa a responder de forma diferente. É nesse ponto que práticas antes ineficazes, como afirmações ou visualizações, finalmente encontram o terreno fértil para florescer. Muitos de nós, sem perceber, reforçamos justamente os comportamentos que nos mantêm presos ao mesmo padrão de realidade. Pense, por exemplo, na forma como a maioria respira ao longo do dia. Rápido, curto, quase sempre pelo peito, como se estivesse sempre em alerta. Esse tipo de respiração superficial envia um sinal direto ao corpo de que estamos em perigo, ainda que nada esteja acontecendo. O sistema nervoso interpreta esse padrão como um comando de sobrevivência, mantendo-nos em estado de ansiedade constante. E quando a respiração está codificando a ansiedade, o campo quântico recebe essa assinatura repetidas vezes, colapsando experiências que ressoam com insegurança e limitação. Outro comportamento comum é tentar mudar a realidade apenas com pensamentos positivos. Quantas vezes você já ouviu que basta acreditar que tudo vai dar certo para que a vida se transforme? No entanto, sem alterar a respiração que sustenta os estados emocionais do corpo, esse esforço se torna uma batalha perdida. É como tentar plantar sementes em um solo árido. Por mais fértil que seja a ideia, ela não encontra condições para florescer. O corpo continua respirando como se estivesse aprisionado no passado, carregando traumas e memórias emocionais não resolvidas, e isso sabota silenciosamente a criação consciente. Estudos mostram que padrões respiratórios refletem traumas enraizados. Uma pessoa que passou por experiências de medo pode ter a respiração encurtada como resposta automática. Sem perceber, repete esse ciclo por anos,
E cada respiração curta é como um lembrete silencioso de que o perigo ainda está presente. Tentar afirmar abundância nesse estado é como tentar falar em uma língua que o corpo não reconhece. E esse é o ponto crítico. Não é que falte esforço, disciplina ou desejo. O que acontece é que estamos programando o sistema a partir do código errado. Enquanto continuarmos respirando de forma desalinhada, os comportamentos mais bem intencionados vão reforçar o mesmo resultado. Quem já passou por isso sabe como é frustrante. É como se estivéssemos empurrando uma porta que só abre puxando. Você não está preso porque não tentou o suficiente, nem porque não tem disciplina ou força de vontade. A verdade é que não há nada de errado com você. O que existe é um desalinhamento silencioso entre o que você deseja e o que o seu corpo respira todos os dias. Durante anos, talvez décadas, você respirou de forma automática, registrando no seu sistema um padrão de sobrevivência. E é esse padrão que mantém a sensação de cansaço, frustração e desconexão, mesmo quando você se esforça para pensar positivo ou agir com coragem. É como se houvesse duas versões de você: a que sonha e deseja e a que respira como alguém ainda preso ao passado. Quando você entende isso, nasce um alívio profundo. Você percebe que o problema nunca foi falta de esforço, mas apenas a estratégia errada. Que o caminho não está em forçar mais, e sim em alinhar aquilo que já acontece naturalmente em você. O simples ato de respirar. E isso significa que a transformação pode ser mais simples do que parece. Cada vez que você inspira, tem a chance de reescrever a programação do seu corpo. Cada vez que você expira, pode liberar um pedaço do padrão antigo. Esse novo olhar valida a sua jornada. Você não errou por tentar métodos que não funcionaram, porque eles estavam incompletos, sem a base respiratória. E agora você pode se permitir começar de novo, com leveza, sabendo que não precisa mudar o mundo inteiro de uma vez. Precisa apenas mudar o código que está sendo escrito agora, neste exato momento, pela sua respiração. Se essa clareza está tocando você, curta este vídeo. Esse gesto não é só um apoio ao canal, é também uma forma de espalhar essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir que existe um caminho mais simples, mais humano e mais profundo para mudar a realidade. Agora, deixa eu te perguntar algo de forma bem direta. Você consegue perceber como está respirando neste exato momento? Talvez nunca tenha parado para notar que, enquanto ouve estas palavras, o ar entra e sai de você carregando um estado emocional, uma vibração. Será que sua respiração está curta e ansiosa, como se houvesse uma pressa silenciosa dentro de você? Ou está profunda e tranquila, transmitindo segurança e presença? Outra pergunta: que emoções suas respirações estão codificando agora? Pode ser que você esteja respirando medo, preocupação, impaciência, ou talvez esteja respirando calma, clareza, confiança. Não existe certo ou errado, mas existe consciência, e é essa consciência que abre espaço para reprogramar o código. Porque se cada respiração é uma linha que escreve sua realidade, o que você tem escrito no livro invisível da sua vida? Pessoas como nós, que já despertaram para esse chamado, entendem que não basta buscar conhecimento, é preciso se observar. Quem já deu esse passo sabe que pequenas perguntas como essa podem mudar o rumo de um dia inteiro. E ainda existe algo a mais, um detalhe escondido nesse código da respiração, que vamos revelar no final do vídeo. Agora que você já percebeu a dimensão do que a respiração consciente pode representar, vamos falar de práticas simples, mas incrivelmente poderosas, que podem transformar o modo como você codifica sua realidade. E a primeira coisa importante de entender é que não se trata de complexidade ou de longos períodos de prática. O verdadeiro impacto vem da consistência. Pequenas ações respiratórias, repetidas várias vezes ao longo do dia, têm o poder de remodelar o seu sistema. Uma prática muito conhecida é a respiração 4-7-8. Você inspira contando até 4, segura o ar por 7 segundos e solta lentamente em 8.
Esse ciclo ativa o sistema nervoso parasimpático, acalmando a mente e trazendo coerência ao corpo. Imagine cada sequência dessa respiração como se fosse um novo comando sendo escrito no código-fonte da sua realidade. Em poucos minutos, você consegue literalmente mudar o estado vibracional que está emitindo para o campo quântico. Outra microprática é a pausa consciente de 0,3 segundos entre a inspiração e a expiração. Parece quase nada, mas esse pequeno espaço cria um ponto de presença, um micro-reinício no sistema. É nesse instante que você interrompe o piloto automático e traz para si a escolha consciente de como deseja sentir e vibrar. E talvez uma das mais poderosas seja a respiração coerente, usada por cientistas do HeartMath e aplicada em diversos contextos, desde escolas até programas de saúde. Ela consiste em respirar em um ritmo constante, geralmente 5 segundos para inspirar e 5 para expirar, criando um padrão de harmonia entre coração e cérebro. Essa coerência não só muda seu estado interno, como também amplifica o impacto das suas intenções. É como preparar o solo perfeito antes de plantar suas sementes de abundância. Muitos atletas de alta performance, monges e até forças especiais, como os Navy SEALs, utilizam essas técnicas não como luxo, mas como necessidade. Eles sabem que controlar a respiração é assumir o comando do próprio estado e, portanto, das próprias ações. E nós, que buscamos expandir a consciência, precisamos trazer isso para a vida prática. Lembre-se, não é sobre praticar por horas, é sobre praticar sempre. Cada respiração é uma chance de votar na realidade que você quer viver. Se você aplicar essas micropráticas algumas vezes por dia, começará a notar mudanças sutis que se acumulam em grandes transformações. E se você sente que chegou a hora de aprofundar, de ter um caminho estruturado para sustentar essa mudança e ir além do que apenas ouviu aqui, eu te convido a conhecer a Trilha. É um guia que organiza e expande esse processo, permitindo que você integre a reprogramação mental e a expansão da consciência de forma contínua para construir um novo eu. O link está na descrição. É natural que, ao começar a trazer a respiração consciente para o dia a dia, você se depare com recaídas. Talvez em alguns momentos consiga sustentar a prática com clareza e presença, e em outros, volte ao piloto automático, respirando curto e acelerado sem nem perceber. Isso não significa fracasso. Significa apenas que você está reprogramando um hábito enraizado há anos, talvez desde a infância. E quando um hábito é tão antigo, o processo de mudança envolve ciclos, um passo à frente, às vezes meio passo atrás. A verdadeira força não está em nunca errar, mas em voltar rapidamente ao foco. Cada vez que você se percebe respirando no automático e decide retomar a coerência, você envia ao corpo e ao campo quântico a mensagem mais poderosa que existe. Eu estou consciente, eu escolho de novo. E esse gesto aparentemente pequeno tem mais valor do que dias inteiros no piloto automático. Quem está nesse caminho entende que a transformação não é linear, mas coletiva. Fazemos parte de uma comunidade que também tropeça, que também sente medo ou ansiedade, mas que retorna à respiração como um porto seguro, e é nesse retorno constante que o código da nova realidade vai sendo consolidado. A cada recaída superada, você fortalece a identidade de quem escolhe respirar conscientemente, e essa escolha cria raízes cada vez mais profundas. Então, agora eu quero te propor um gesto simples, mas profundamente simbólico. Escolha uma palavra que represente como você quer respirar daqui em diante. Pode ser paz, clareza, coragem, abundância, presença. Não importa qual. O que importa é que essa palavra se torne uma âncora, um lembrete vivo de que cada respiração é uma linha programando a sua realidade. Escreva essa palavra nos comentários. Ao fazer isso, você não só firma um compromisso consigo mesmo, como também fortalece o campo coletivo que estamos construindo aqui. E lembra do looping que abrimos lá no início?
A ideia do código oculto que se grava em cada respiração? Chegou a hora de revelar. Esse código é você mesmo. Cada ciclo de ar é uma linha invisível que atualiza o programa da sua vida. O segredo não estava em querer mais, mas em respirar de outra forma. É por isso que cada uma das suas 23.000 respirações diárias é uma oportunidade de alinhar sua identidade com a realidade que você escolhe. Comente a sua palavra agora e entre nesse movimento consciente. Respirar conscientemente é mais do que uma prática, é uma identidade. Quando você decide assumir o papel de observador consciente, cada inspiração deixa de ser apenas um ato biológico e passa a ser uma escolha. Você já não respira como alguém à mercê do acaso, mas como alguém que codifica presença, clareza e abundância a cada ciclo. É assim que a jornada continua. Cada respiração é um voto silencioso na realidade que você deseja viver. E lembre-se, essa caminhada não termina aqui. A cada dia, o campo quântico responde à coerência que você sustenta. Você não precisa esperar que algo externo mude para então se transformar. A mudança já acontece agora, dentro do simples gesto de inspirar e expirar com consciência. Se essa visão conversa com a sua jornada, se você sente que pertence a esse espaço, se inscreva no canal. Aqui nós seguimos juntos, respirando, despertando e expandindo. Porque novos conteúdos vão continuar aprofundando esse caminho, trazendo mais códigos, mais práticas e mais clareza para que você sustente essa identidade de quem respira a própria realidade.